Olá, vamos começar então nossa sexta aula. Considerando que a gente passa agora por esse momento da reforma, que a reforma já passou um texto final que é muito diferente do texto que foi originariamente enviado para a Câmara dos Deputados, que hoje esse texto aguarda análise do Senado. Ele passará ainda por alguns trâmites até que se chegue a um outro texto com emendas, com eventuais revogações, ou, se for o caso, a aprovação da reforma tal qual veio da Câmara, o que não se espera. Considerando todas essas questões e esse momento em que a gente vive, eu gravei uma aula, vou chamar de aula bônus, uma aula sobre esse impacto das súmulas, da alteração que essas súmulas podem sofrer se o texto que hoje foi enviado ao Senado fosse aprovado. Tá certo? Claro, a gente não sabe se de fato esse será o texto final, se será essa a versão final. Contudo, já me adiantando, e creio que os senhores estão passando pela mesma inquietação que eu, que todos que operam hoje no cenário trabalhista, de incerteza, de insegurança, de não saber o que vai de fato ser aprovado, qual será o tamanho do retrocesso, qual que é o impacto disso no cotidiano da Justiça do Trabalho. Então, eu fiz uma análise pontual de todos os artigos, li artigo por artigo da reforma e fiz um estudo das súmulas. Claro que se daqui a pouco eu estudar isso de novo, pode ser que apareça alguma outra questão. Mas numa primeira análise eu consegui aprofundar bastante para que a gente tenha noção dessas alterações, tá certo? Vou colocar aqui o slide para a gente poder começar. Então, essa é a nossa aula 6. Eu fiz, só para vocês entenderem, para ficar mais claro, de um lado vocês vão ver o artigo proposto no PL, que aguarda agora votação no Senado, e de outro a súmula, que eventualmente sofre algum impacto. Alguns impactos são impactos diretos, ou seja, a reforma é incompatível com a súmula. Em outros casos, esse impacto ele é indireto, tá certo? Então, ali no artigo 2º, parágrafo 3º, houve a exclusão da identidade de sócios para efeitos de caracterização do grupo econômico. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta de empresas dele integrantes. Vejam que aqui, como que funcionava na Justiça do Trabalho, como é que funciona até então? Normalmente, você consegue caracterizar alguns grupos somente de bater o olho ali na defesa, você já vê. Os nomes são iguais, o quadro societário é igual, o grupo comparece com o mesmo preposto, o mesmo advogado, uma mesma linha de defesa. Às vezes ele sequer nega a existência de grupo, então muitas vezes é tranquila essa caracterização. O grupo é nítido. O que acontece é que muitas vezes as empresas atuam em grupo econômico justamente para que exista uma empresa que detém patrimônio, ao passo que outras empresas do grupo não detêm patrimônio e não ficam responsáveis. Porque na fase de execução, que é inclusive um dos grandes gargalos da Justiça do Trabalho, você não consegue executar. Então, na prática, às vezes, a existência de um quadro societário faz com que essa empresa venha a juízo e demonstre se de fato ela é um grupo econômico ou não. Da maneira como foi retratado ali na reforma, nesse artigo 2º, parágrafo 3º, você não pode mais utilizar desse elemento por si. É necessário que existam outros elementos. E no caso concreto, é muitas vezes difícil que se faça essa prova. Então, é um complicador para a caracterização do grupo econômico. Essa súmula 129, ela não precisaria de uma alteração de conteúdo, ou tampouco seria uma súmula ser cancelada, contudo ela sofre impactos.
porque essa própria caracterização de grupo econômico, ela se torna um pouco mais complexa. Eu coloquei ali para vocês, só a título de recordação, que o conceito da CLT, a doutrina tem por um conceito de grupo horizontal, perdão, um grupo vertical, em tese dependeria da existência de uma empresa mãe ou de uma empresa que atuasse ali gerindo o interesse das outras empresas, ao passo que o grupo econômico do rural, a doutrina trabalha com esse grupo como se fosse um grupo horizontal, ou seja, a caracterização é mais simples. Não é necessário que exista, por exemplo, essa atuação conjunta. Basta que as empresas sejam um grupo econômico, porque às vezes a atuação não é conjunta. Cada diretoria delibera de uma maneira, as empresas muitas vezes sequer atuam no mesmo ramo. Às vezes você tem uma empresa de calçado e uma empresa de bebida. Elas são um grupo econômico, então você não necessariamente vai ter uma atuação conjunta. Tá certo? Então, essa súmula pontualmente não haveria necessidade nem de cancelamento, um pouco de alteração de conteúdo, mas ela sofre impactos indiretos se essa reforma passar tal qual ela foi proposta. Vamos avançar aqui um pouquinho? Artigo 4º, parágrafo 2º, exclui esses períodos de descanso como tempo de exposição. Vou colocar aqui em tela cheia. Por não se considerar tempo de exposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, e ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 dessa consolidação, quando empregado por escolha própria, como se o empregado tivesse essa escolha própria, como se o empregado não fosse hipossuficiente, só uma observação. Quando empregado por escolha própria, buscar proteção pessoal ou em caso de... Na verdade, a maior questão aqui é quando ele diz que essas outras pausas, ele vem e coloca ali uma série de incisos e no inciso segundo ele fala de descanso. O que acontece na prática? Tem muita empresa que concede um intervalo para café, às vezes 2 intervalos para café. E aí talvez você me diga, mas realmente ele não está trabalhando. Mas ele também não tem opção de trabalhar. Esses 2 intervalos de 15 minutos que ele tem ali de pausa, que foi colocado à disposição, sem opção de recusa, impacta às vezes, numa grande metrópole, 30 minutos que ele saia mais tarde por conta desses intervalos, ele pode gastar 1 hora a mais no transporte público. Senhores, não sei vocês, eu peguei muito ônibus, fazia toda a diferença pegar ônibus 5h30 e pegar ônibus 6 horas. Diferença assim, ônibus lotado, tempo de trajeto. Então, se eu pudesse optar, se eu estivesse trabalhando numa empresa que me dissesse, olha, você tem 2 pausas, mas você vai ter que trabalhar mais meia hora por conta dessas 2 pausas de 15 minutos, eu optaria por não fazê-las, para que eu pudesse pegar o ônibus às 5h30. Então, esse é o ponto crítico. Você coloca como se fosse uma escolha do empregado e ela não é uma escolha do empregado. Coloca a expressão quando o empregado por escolha própria denotaria uma paridade de forças, o que não existe no contrato trabalhista. O empregado não consegue dizer, olha, eu não vou fazer esse intervalo, a empresa inteira parou, desligou o sistema. Pensem numa empresa de telemarketing, que só consegue trabalhar se tiver sistema. Instituído 2 intervalos para café, de 15 minutos cada um, de 20 minutos cada um, desligou o sistema, ele não tem como trabalhar. Ele vai ser obrigado a sair mais tarde. Essa alteração, ela impacta diretamente na súmula 118 do TST, justamente porque esse intervalo, veja a leitura da súmula 118, veja a literalidade. Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, não previstos em lei, representam tempo à disposição da empresa, remunerados como serviços extraordinários se acrescidos ao final da jornada. Então, veja, é completamente contrário ao que vem, o que é objeto dessa reforma, que seria a exclusão desse intervalo, partindo-se da premissa equivocada, ao meu ver, de que o empregado tem opção de escolha.
e a gente sabe que não é bem assim. Tá certo? Vamos avançar um pouquinho. Vou colocar aqui em tela cheia. Essa é uma alteração que vai causar um impacto bastante grande em diversos verbetes de súmulas do TST, por conta de, ao meu ver, essas súmulas legislam. Há quem diga que essas súmulas apenas interpretam. Uma aula de conteúdo acadêmico, os senhores são livres para entender como eu entendo, que são súmulas que legislam, ou os senhores podem entender que de fato elas interpretam. Fato é que a reforma como posta vai impactar diretamente uma série de verbetes. Vamos fazer a leitura aqui do artigo 8º, parágrafo 2º. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. E aqui eu vou fazer uma observação. Eu só analisei os 100 primeiros verbetes para que a gente pudesse pincelar. É preciso, nesse aspecto específico, fazer um estudo mais profundo, porque podem existir outros verbetes que, de fato, são questões em que, ao meu ver, o TST legisla e no entendimento de outros doutrinadores e de jurisprudência, o TST apenas interpreta. Eu trouxe aqui a título de exemplo, e essa súmula vai aparecer novamente até o final da aula, e vocês vão entender por quê. A súmula 372. Essa súmula 372, ela cria uma impossibilidade de redução de gratificação de função que não existe previsão legal. Ao meu ver, ela realmente criou uma obrigação que não está prevista em lei. Por que eu digo isso? Alguns adicionais do CLT são condicionais. Por exemplo, o adicional de insalubridade, ele é condicional. Se não houver trabalho em condição insalubre, não existe adicional. A mesma coisa, o adicional de periculosidade, se não houver trabalho em condições de periculosidade, não existe adicional. Também, o adicional noturno, inclusive, não impacta em alteração ilícita, a alteração de jornada com a perda aí desse adicional. Então, todos esses adicionais são adicionais condicionais. Ao meu ver, a gratificação de função ela também é condicional ao exercício da função de confiança. Se esse empregado ele é revertido porque houve uma quebra de fidúcia para uma função que não é a função de confiança, ou seja, existe uma reversão lícita, reversão que a doutrina de forma pacífica e a jurisprudência de forma pacífica, com uma ou outra posição minoritária, entendem que é uma reversão lícita, esse retorno para o cargo de origem, deixando o desempenho da função de confiança, não há como se manter essa gratificação. O TST, ao meu ver, legislou porque ele fez uma interpretação de que seria necessária uma estabilidade financeira e isso não existe na CLT, não existe em legislações esparsas e não existe também na Constituição Federal. Ali no rol do artigo 7º também não tem essa questão. Mas fica a reflexão, os senhores podem entender que ele não legislou, que aqui os ministros entenderam por um critério, fizeram uma interpretação e não legislaram, ao meu ver, legislaram. Então, me parece que essa súmula é diretamente impactada. E nós veremos adiante que, de fato, ela é impactada por uma outra alteração. Mas, para mim, ela também seria impactada aqui pela redação do artigo 8º, parágrafo 2º. Tá certo? Vamos avançar um pouquinho? Súmula 6, vou colocar aqui em tela cheia. Súmula 6, inciso 10. Essa súmula vocês também vão ver até o final da aula que ela vai sofrer um outro impacto, mas ao meu ver ela também criou uma obrigação fruto de uma interpretação que não é legal. Porque a súmula 6 vem e diz que mesma localidade, em princípio, significa mesmo município, ou municípios distintos que comprovadamente pertencem à mesma região metropolitana. Só que na leitura do 461 é bastante claro, não existe a interpretação de região metropolitana. Existe a interpretação de mesma localidade, que seria mesmo município.
Então, ao meu ver, aqui também o TST criou uma obrigação que não existe na legislação. Contudo, existem respeitáveis posicionamentos no sentido de que ele apenas interpretou esse artigo à luz da realidade social, porque hoje nós temos conglomerados urbanos em que você sequer consegue identificar. Falo aqui de São Paulo, por exemplo, você não consegue perceber quando você saiu de São Paulo e chegou em Guarulhos. As cidades, elas são interligadas, elas não têm divisa. Então, há quem entenda que o TST fez uma interpretação do ordenamento à luz da realidade social. Ao meu ver, não seria cabível, mas é possível sustentar que, de fato, foi apenas uma interpretação. Tá certo? Vamos avançar um pouquinho? Aqui também tem uma questão bem complexa. Essa súmula 16, vou fazer a leitura com vocês, eu deixei ali até um questionamento, se isso seria uma prova diabólica. Presume-se recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. O seu não recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus da prova do destinatário. Veja, a secretaria mandou, a gente sabe como é que funciona, vamos relembrar. Não existe saneamento de processo na área trabalhista. Ajuizada a ação, o diretor de secretaria faz os trâmites, ali os funcionários, de notificação, que equivale à citação da reclamada para responder ao processo. Essa notificação, ela vai ter um registro de AR, e esse AR em audiência se consulta para ver se foi entregue ou não. Pela literalidade dessa súmula, se esse AR não voltar, por exemplo, às vezes você não tem informação. Ele saiu para entrega, ou decorreu mais de 6 meses e o sistema dos Correios não armazena mais informação. O juiz não consegue ali na audiência aferir se houve ou não a realização desse ato. Pela literalidade da súmula, ele poderia decretar revelia, porque seria ônus da empresa, se um dia ela vier a aparecer no processo, demonstrar que ela não foi citada, ou que ela foi citada, mas não tinha os 5 dias ali da lei para defesa. Agora, me parece que essa súmula exige a prova de fato negativo. E a prova de fato negativo, muitas vezes, ela se equipara a uma prova diabólica, é impossível. Eu não recebi, eu reclamada, não recebi a notificação. Como que eu vou provar que eu não recebi? Eu tenho um porteiro que trabalha só até as 14. Correio pode ter passado às 15, alguém pegou a carta por engano e jogou fora. Como é que eu faço essa prova? Um cachorro comeu a carta. Como é que eu faço essa prova? O correio não entregou. Então, me parece que, ao meu ver, essa também seria uma súmula impactada por essa alteração do artigo 8º. Vamos avançar um pouquinho? Aqui é uma súmula bem delicada. Eu creio que nós já tratamos em aula, salvo engano, na 3ª ou na 4ª aula. Essa súmula, ela atualmente se encontra suspensa por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, uma decisão liminar, para que se avalie se é possível ou não essa questão de ultratividade dos acordos. É bem importante dizer que essa súmula ela foi alterada sem que houvesse precedente. Então, esse é um dos pontos em que o STF bateu, o ministro Gilmar Mendes, em decisão monocrática, bateu. Essa súmula, ela sofreu alteração de conteúdo sem precedente. Se vocês olharem ali o histórico, toda vez que você acessa uma súmula e olha o histórico, você tem os precedentes que deram origem. E muitas vezes é importante a leitura para que você consiga entender o alcance do que foi decidido. Essa súmula específica, quando da alteração em 2012, ela não tem precedente. Tá certo? Independente disso, me parece que também é uma súmula que cria uma obrigação não prevista em lei. A CLT não fala em ultratividade. A CLT trabalha com o conceito de prazo. Existe um prazo de validade desse pactuado coletivamente. Então, ao meu ver, seria uma súmula já impactada por esse artigo 8º. E também a gente vai voltar um pouquinho, na verdade a gente vai avançar mais para o finalzinho da aula, nós falaremos de novo sobre essa súmula, porque existe uma outra alteração que impactou, e eu separei para didaticamente ficar mais claro.
tá certo? Vamos avançar aqui um pouquinho. Súmula 437, vou colocar em tela cheia. Também me parece uma súmula que é impactada por essa questão. Porque não existe previsão legal para que se anule isso em... É uma interpretação jurisprudencial que conduz a esse cenário, mas não existe, ali pela literalidade da Constituição Federal, quando dá validade aos acordos, se você observar sobre esse viés constitucional e não havendo de fato alguma mácula, algum vício de vontade, alguma coação, aqueles defeitos do negócio jurídico mesmo ali, do ramo do Código Civil, do ramo civilista, se você não tem um daqueles defeitos do negócio jurídico presentes, é muito complicado que você anule um acordo ou uma convenção coletiva, quando esses acordos e convenção coletivas, eles são realizados por força de um comando constitucional. Então, ao meu ver, também seria uma súmula que sofreria impacto com essa alteração do artigo 8º, parágrafo 3º. É bem importante, se vocês não fizeram, sugiro que façam, imprimam o texto da reforma, no site dos trabalhistas foi disponibilizado, e eu já falei sobre os trabalhistas em várias aulas, é um blog muito bacana, do Rafael Miziara, da Renata, tem um pessoal muito legal trabalhando, eles têm conteúdo pago, mas eles também têm muito conteúdo gratuito, acesso facilitado a esse conteúdo, eles postaram um quadro de comparação da CLT atual com os pontos da reforma. Eu sugiro que os senhores façam a impressão desse conteúdo e sinalizem, esse é um artigo a ser sinalizado, fazer ali um asterisco para sinalizar que ele demanda um estudo mais profundo. Eu sei que a gente tem uma resistência, a gente tem esperança que exista muita alteração de conteúdo nessa reforma, mas é importante que os senhores tenham algum contato, saibam do que se trata. É provável que na próxima prova, se as previsões se confirmarem e o nacional acontecer esse ano, eu creio que não vai haver tempo de aprovação e decurso entre aprovação e validade das alterações da nova CLT, para que isso seja cobrado aí em prova. Eu creio que os senhores farão uma prova da magistratura pela primeira prova unificada, ainda com a CLT sem alterações. Contudo, é preciso que a gente tenha algum contato, que a gente saiba o que está acontecendo. Não dá para ficar totalmente apático com essas questões, contando com um milagre no Senado. Tá certo? Façam a impressão do conteúdo e sinalizem esse artigo 8º, porque ele demanda muito estudo. Tá certo? Vamos avançar aqui um pouquinho. Vou colocar em tela cheia. A mesma coisa, súmula 85, nós falaremos dela mais à frente, mas a súmula 85 também é uma construção jurisprudencial que se fez para anular alguns acordos coletivos, acordos e convenções coletivas, acordos e convenções que são realizados por força de uma norma constitucional. Então, me parece que a súmula 85 também sofreria impacto se o texto da reforma passar como tal qual como lançado. Para a gente encerrar esse bloco, mais uma súmula. Vejam, todas essas súmulas estão ligadas, o eixo de ligação entre essas súmulas é a questão do negociado sobre o legislado, que é um dos pontos da reforma que nós vamos debater ainda na aula de hoje, mas em outro bloco. Então, qual o objetivo? O objetivo que se vende para a sociedade que o legislado o negociado sobre o legislado, ele é muito bom, porque ele fortalece as negociações, ele fortalece a ideia de sindicato e de aglomeração de trabalhadores em prol de um objetivo comum, ele consegue trabalhar as condições da empresa em detrimento da legislação, que é uma legislação geral. Com tudo que a gente tem no Brasil, é muito complicado você
amadurecer esse debate sem você analisar o sistema sindical que a gente tem no Brasil. O sistema sindical brasileiro não é uma realidade de sindicato forte, é uma unicidade que, na verdade, pulverizou. São critérios de especialidade que a jurisprudência vem aplicando e que faz com que aumente a quantidade de sindicatos indiretamente, porque quando a jurisprudência diz que o sindicato ele pode se desmembrar a atender às especificidades da função, você tem na prática, por exemplo, aqui em São Paulo, o Sindicato dos Trabalhadores em Fast Food, o Sindicato dos Trabalhadores em restaurantes, o Sindicato dos Trabalhadores em bares. Você começa a pulverizar a categoria e ao invés de esse critério de especialidade tornar esse sindicato mais forte, porque ele tem melhores condições de negociar, conhecendo as condições da categoria, você, na verdade, pulveriza e enfraquece esse sindicato. Então, o que nós temos hoje é um sistema de unicidade com mais de 12 mil sindicatos, dados oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego no Brasil. Então, nem todo sindicato está em condição de negociar com o patrão. Tá certo? Essa súmula 191, ela também sofre esse impacto do artigo 8º, porque ela também, em construção jurisprudencial, invalida normas coletivas, quando existe essa questão de previsão constitucional para esse legislado não se sobrepor ao que for negociado entre as partes. Tá certo? Vou fazer um intervalo aqui desse bloco para que a gente possa... deixa eu colocar aqui em tela. Isso. Para que a gente possa possibilitar que quem assiste no tablet ou em computador consiga carregar o vídeo, senão ele fica muito pesado, como vocês já sabem, e a gente volta já.